Glórias, glórias, glórias e honras a Ti, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor é bom, Teu amor dura para sempre. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos e nós Te adoramos, Senhor, porque Tu és bom. Aleluia. Quem quer viver algo novo, viveremos algo novo da parte do Senhor, porque isso é o que Ele tem para mim e para você. Aleluia. Podeis assentar, meus amados irmãos. É um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez para adorar e para aprender mais do Senhor, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Aleluias. Muito bom revê-los aqui nesta casa chamada casa de oração, a nossa casa, a casa do Deus vivo, do eterno Deus, santo, perfeito e justo, longânimo e compassivo, lindo, maravilhoso, perfeito, amoroso, bondoso. Eterno Deus, muito obrigado. Amado Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos, porque o Senhor é bom. Que seu Santo Espírito, meu Senhor, faça uma grande obra nesta noite. Oh, meu Deus, Pai querido, Pai santo, Pai justo, libere seu Santo Espírito para fazer uma grande obra, libertando os cativos e oprimidos, nos dando sustento, nos dando visão. Oh, meu Deus, tudo que o Senhor tem para nós, tudo que o Senhor tem preparado para nós. Doce Santo Espírito de Deus, fale aos nossos corações. O meu desejo é, Senhor Jesus, que todos os corações que aqui estão e que estão nos ouvindo pelas mídias sociais, ó Deus, que sejam corações receptivos à Tua palavra, para ter o renovo, para serem renovados, para serem libertos, para serem salvos, para que tenham um propósito nessa vida. Oh, meu Deus, é de Te conhecer, a cada dia mais Te conhecer. Oh, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu Te peço esse milagre, o milagre da salvação, em nome de Jesus, amém. Meus amados, Atos 13, versículo 42, você pode ministrar aí para nós, por gentileza, minha amada irmã? E, saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Meus queridos, por vezes, nós nos encontramos na igreja, domingo após domingo, nós nos fazemos presente à igreja, às quintas-feiras, nas células, e por muitas vezes a palavra se repete, é Deus nos ensinando. E aqui em Atos, capítulo 13, no 42, vai dizer justamente isso, que o Paulo, ele estava ensinando na sinagoga, ele estava ensinando aquele povo, e aquele povo recebeu aquela palavra. Ora, se nós lermos o capítulo 13, nós vamos perceber que o que Paulo estava ensinando é o que nós temos aprendido, culto após culto, e não era diferente naqueles dias, porque os profetas falavam, era lido na sinagoga a lei, o livro da lei, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, era lido os profetas. Obrigado, Branco. Era lido os profetas, mas aquele povo ficou sedento para ouvir de novo aquela palavra. Então pediram que no sábado próximo, eles retornassem àquela sinagoga
e falassem para eles, repetissem para eles aquelas palavras. Palavra de poder, palavra que liberta, palavra que cura, que salva. Era o que eles queriam ouvir, eles estavam sedentos. Então, nesta noite, meu desejo é que você esteja sedento pela palavra do Senhor. Sedento para ouvir de novo o que você já ouviu por muitas vezes. Porque ela renova, porque ela dá vida, porque ela cura, salva e liberta. Queridos, estejam atentos para ouvir o renovo do Senhor, se você quiser, lógico, ter esse renovo espiritual. Então, meus queridos, a responsabilidade e o zelo pelo o que Deus lhe incumbiu fazer, determinará o seu sucesso. A responsabilidade e o zelo pelo que Deus lhe incumbiu fazer, determinará seu sucesso. Pois isso irá atrair o favor de Deus em sua vida. Se Deus colocou algo para você fazer, te incumbiu de um propósito, de um projeto, tenha zelo, determinação, responsabilidade. Isso vai atrair o favor de Deus em seu favor. Paulo estava ali. Deus deu a incumbência a Paulo. O Senhor Jesus deu essa incumbência a Paulo. Que incumbência? De levar a palavra dele, de evangelizar os gentios. Quem são os gentios? Sou eu e você. Que é isso? São as pessoas que não eram da descendência de Jacó, de Abraão. Então, nós de terras estranhas não tínhamos a perspectiva dos céus, não tínhamos noção do que era salvação. Então foi incumbido a Paulo a levar essa palavra de salvação. E essa palavra pregada por Paulo, pelos discípulos, pelos apóstolos, chegaram até a nós nos dias em que nós nos encontramos. Por quê? Porque esses homens foram determinados, esses homens foram zelosos pela incumbência a qual Deus concedeu a eles. Moisés, meus amados, ele se interessou pela história e pelo seu povo. O pai de Moisés, Arão e Joquebede, entenderam a responsabilidade que eles tinham de zelar pela família. Deus colocou a eles uma responsabilidade, Deus delegou a eles uma responsabilidade de ensinar os princípios sagrados. Joquebede e Arão tomaram aquela criança e não permitiram que os guardas matassem, que a polícia, que o poder constituído do Egito matassem aquela criança, a Moisés. Então, Joquebede, com amor de mãe, escondeu aquela criança por 3 meses, em um lugar secreto. Ora, os guardas adentravam as casas, quebravam tudo, procuravam em todos os lugares onde houvesse uma criança macho, homem, porque o decreto real, o decreto faraônico era que matassem todos os meninos judeus. Todos os meninos hebreus deveriam ser mortos. O cuidado, o zelo de pai, o zelo de mãe, fez com que aquele menino
sobrevivesse àquela calamidade. E o interessante que quando nós somos criados pelos princípios e os princípios nos norteiam, Deus dá o escape, Deus dá o livramento, não podendo mais esconder, guardar aquela criança. Por certo, alguém já poderia ter delatado, alguém já poderia ter visto, ou o medo era grande daqueles guardas adentrarem aquele recinto, aquela casa e matar aquela criança. Eles fizeram um plano, projetaram e lançaram aquela criança num cesto ao rio. Mas já estava a irmã de Moisés acompanhando de longe, para que nada de ruim acontecesse àquela criança. Mas Deus foi guiando, norteando o amor daquela mãe, daquele pai, pela salvação daquela criança. Então Deus vai norteando o destino daquela criança, daquele menino, e vai protegendo. E aí Deus, pela sua infinita bondade, misericórdia e zelo, conduz a filha de Faraó para ir naquele rio se banhar, e ali vê aquele cesto e tira aquela criança, e aquele menino precisava de uma mãe de leite, alguém que desse leite àquela criança, mamar aquela criança, sustentasse. Ali estava Miriam, e corre e fala com a princesa: queres que eu traga uma ama, uma mãe de leite para dar de mamar, para cuidar desta criança para a senhora? Vá, traga. E ali ela vai e busca a própria mãe daquela criança para cuidar. E diz a narração de Êxodo capítulo 2, que o menino já grande, a mãe teve que entregar aquela criança para a princesa. Queridos, determinação atrai o Senhor para o seu propósito, em seu favor. Moisés é criado na corte, no palácio, mas quando cresce, aquele amor que foi nutrido, que ele recebeu da mãe, da família dele, eu não sei até que idade, mas a palavra diz que ele já era um menino, já grande. Esses princípios, esse amor que ele recebeu, quando chegou na idade madura, quando ele já era adulto, ele não se desviou desse caminho. Foi por esses princípios, ele desejou ardentemente conhecer a história do seu povo. E ali Moisés faz de tudo para livrar aquele povo da escravidão e para defender um irmão hebreu. Ele matou um egípcio, teve que fugir, teve que ficar 40 anos no deserto. E ali no deserto, ele foi para Midian, e ali ele aprendeu muita coisa, passou por muitas dificuldades, mas o desejo dele ardente de libertação daquele povo trouxe para ele os holofotes do céu, e Deus foca em Moisés e dá a Moisés todas as condições necessárias para que ele libertasse aquele povo. Moisés então recebe
um legado, ele recebe uma função, e ele foi incumbido de libertar o povo do cativeiro. Mas, queridos, em toda a nossa trajetória, em tudo aquilo que nós fomos incumbidos de fazer, aquilo que nós ardemos em nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, aquilo que arde em nós para fazer, para conquistar, nós enfrentamos lutas diariamente, pois se levantam opositores para nos tirar do foco, para nos tirar daquela tarefa. E não foi diferente com Moisés. Deus o elegeu como libertador. E após tirar aquele povo do Egito, opressão, angústias, palavras recebidas que ele não merecia receber, acusações, sol ardente, calor, frio, intempéries, sede, fome, levantes, motins, nada disso paralisou Moisés. Nada paralisou Moisés. Não foram pequenos as intenções do inferno para paralisar Moisés. Não foram poucas. Não foram poucas as vezes dos motins. Os próprios parentes se levantaram contra Moisés. Moisés era da família de Levi. E tinha naquele arraial um camarada que se levantou contra Moisés, que também era descendente de Levi. E aquele homem não só sentiu-se satisfeito em estar contra, colocou a congregação, colocou a nação contra Moisés, arranjou comparsas para lutar contra Moisés. Mas isso não paralisou Moisés. Meus queridos, não foi diferente com Paulo. Quando o Senhor Jesus se apresentou a Paulo em Damasco, deu a ele a incumbência, como eu já falei, de levar a palavra para os gentios, para os povos, ensinar aos judeus as escrituras. Paulo sofreu açoites, cansaço, fadiga, naufrágio, injúrias, decepções, cárcere, quantas vezes preso. Queridos, não é vida fácil para os que se posicionam para fazer aquilo que Deus determinou. Será que é diferente com você? Porque se o inferno, se pessoas não se lançam contra vocês, falando palavras que vocês não merecem ouvir, é porque vocês não estão determinados a fazer com zelo o que Deus tem posto na sua mão para fazer. Diego, você tem, e Deus te deu, um projeto. É de conduzir essas crianças no caminho da verdade.
E toda vez que você se levanta com força, com vontade de fazer isso, o inferno, ele se levanta para poder te derrubar. E se você não for persistente e ter fé, você é paralisado. Você sabe do que eu estou te falando. Quantas vezes arde em nosso coração um desejo de ir à rua, falar do Evangelho, de pregar a palavra. Quantas vezes arde no nosso coração de trazer uma oferta, de ser dizimista fiel. Quantas vezes arde no nosso coração a participar de uma célula. Quantas vezes arde no nosso coração de falar com o pastor, de abrir uma célula em nossa casa. Vêm os ataques infernais. Quando você começa a falar, quando você começa a expor o seu desejo, você é flechado. E as flechas não são flechas simples, são dardos inflamados do inimigo para te paralisar. Porque senão, queridos, fica fácil demais. E você acaba não crescendo, não sendo forjado no fogo do Espírito. Porque não é com nossas forças que nós temos vitórias, mas é com o poder de Deus, é com o Espírito Santo de Deus. E todas as vezes que nós nos sentimos poderosos, fortes, o Senhor permite que nós venhamos a descer, para nós entendermos que sem Ele nada podemos, porque senão nós perdemos a nossa salvação. Vamos entender mais um pouco isso. Vamos adentrar as Escrituras Sagradas. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 9. Paulo, ele vai falar do abandono, ele vai falar das decepções, ele vai falar que ele ficou só. Todos foram para os lugares distantes, o abandonaram. Às vezes você tem uma célula, você está contando em levantar um colíder, aí de repente esse colíder bate asa, vai embora, e você se pergunta: meu Deus, o que aconteceu? Por que ele foi embora? E nós começamos a colocar no nosso coração que o problema está em nós, que nós não estamos sendo efetivamente capazes de fazer a obra, que nós não estamos ensinando a contento, com eficiência, com qualidade. Mas isso é permissão de Deus para te lembrar que você depende do Senhor. Temos que procurar com zelo aprender mais da palavra. Então, Paulo, lá no versículo 17 e 18, põe para mim, por gentileza, 2 Timóteo 4, versículo 17 e 18. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 17 e 18.
Amém, amém? Deixa eu ver se é a mesma versão. É a mesma versão. Pedi para colocar para vocês acompanharem. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Queridos, ali estava o projeto de Paulo. Mesmo que todos o abandonassem, todos tivessem deixado ele, e ele em prisões, ele cativo, ele não permitiu, ele não deixou que se esfriasse o desejo ardente de levar o evangelho a todas as pessoas, e com sabedoria ele começa a escrever cartas e a enviar para as igrejas. E ali, naquela prisão, ele tinha a liberdade de falar para as pessoas. Então ele começou a fazer cultos, ele começou a pregar para aquelas pessoas. Paulo então foi falando de pessoa a pessoa, falando para os guardas. Mesmo que sua cela tenha 1 ou 2, você tem vizinhos, amém? Ou você mora solitário em um lugar ermo? Mesmo que o lugar seja distante, você tem alguém que trabalha com você. Mas o importante é levar essa palavra aonde você estiver, aonde o Senhor permitiu você estar. E aí o interessante é aqui que ele vai dizer que de todas as perseguições, de todas as afrontas, de todos os momentos difíceis, o Senhor o libertou da boca do leão. E aí, como Paulo estava em Roma, eu pensei, será que Paulo foi lançado também na arena para ser destruído lá pelos leões? E eu fui levado a 2 Pedro, melhor, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primeiro Pedro, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para tragar, devorar, destruir. O leão, Paulo pôde perceber que os leões queriam destruí-lo, que os leões queriam devorá-lo, que os leões queriam paralisá-lo. Então Pedro vai nos trazer esse entendimento que Satanás, ele está rugindo, bramando como leão, ele está querendo amedrontar, ele está falando alto, ele está lançando palavras para te amedrontar. Não se permita ser amedrontado por Satanás, pelos inimigos que Satanás levanta para te paralisar. Não permita. Se você tem projeto, se você tem sonho, seja zeloso, tenha comprometimento com esse projeto que Deus colocou em teu coração. Você vai atrair sobre você o poder de Deus, a mão de Deus, o refrigério de Deus, e Ele vai te blindar, e você não vai ser devorado por esse
sagaz leão que fica ao nosso derredor. O interessante, meus amados, que no versículo 18, Paulo vai dizer: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salva para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, meus queridos, o Senhor nos liberta da boca do leão. E Ele também nos livra de toda obra maligna. Aí você pode dizer assim: mas Paulo não morreu? Paulo não estava preso? Paulo não foi açoitado? Sim, verdade. Mas Paulo não blasfemou. Mas Paulo não se voltou contra Deus. Mas Paulo não desistiu. Paulo não se deixou calar. Paulo não se intimidou. Porque a vitória final não é essa vida que nós temos e levamos, mas é a salvação. Você está entendendo isso? Paulo visualizou os céus. Paulo, quando falava, ele não falava aquelas pessoas o que ele tinha ouvido e visto nos céus, porque ele foi arrebatado. Ele mesmo disse que conheceu um homem, não sabe se na carne ou em espírito, mas que fora arrebatado aos céus. Paulo não se gloriava de ter sido arrebatado aos céus, mas ele pregava as palavras de Jesus de Nazaré, ele pregava o que ele tinha aprendido dos profetas, ele pregava o que tinha ouvido da parte de Jesus de Nazaré. Ele não falava que o sol era de ruas de ouro, nem que tinha tronos, e nem que... Não! Ele falava acerca das coisas que ele viveu, que ele aprendeu aqui na terra, porque senão ele seria exaltado e não Deus exaltado. E João falou que eu diminua e que ele cresça. O Senhor tem que ser sempre maior, porque quando nós tentamos ser maior, o tombo é grande. E o leão devora, ele acha brecha, porque foi a humildade e prevaleceu a arrogância, a prepotência, e foi na prepotência que Satanás foi lançado dos céus. Você está me entendendo? Sejamos simples. Não precisamos ter uma eloquência no falar, palavras difíceis, teologias difíceis, sermos filósofos. Você já aprendeu o básico, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias! Você aprendeu que no princípio era o Verbo, que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, que no princípio ele estava com Deus, que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, que nele estava a luz, e a luz alumia todo homem que veio ao mundo. Queridos,
Você é iluminado de Deus. Você foi feito por Deus. Quem é esse verbo? Jesus. Jesus. Jesus de Nazaré. Missões é uma coisa que deve arder no meu e no seu peito, na sua alma, no seu espírito, como foram as missões paulíneas, as viagens de Paulo. Você pode levar açoites, ferroadas, mas é para o seu crescimento. Não se deixe abater, não se dobre diante do inimigo, se dobre apenas diante de Jesus de Nazaré. Clame a Ele, dobre a Ele com seus joelhos em terra, orando, se humilhando, e você vai ser exaltado na força do poder do Espírito de Deus. Você tem um intercessor, o Filho amado, o Rei dos Reis, é o nosso intercessor, e Ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito dele para nos nortear, para nos dar a paz, para nos dar o conforto, para nos consolar nas horas difíceis, para nos dar as vitórias que precisamos, para nos ensinar, para nos moldar, para te dar vitória aonde você for. Você não é meramente um homem feito de barro, do humus chamado humanos. Você é a feitura de Deus, a imagem e semelhança do Eterno, o Criador dos céus e da terra. Nós temos a semelhança, temos a marca de Cristo, temos a marca de Cristo. O inferno vê em nós essa marca e não pode nos abater, porque foi selado. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você tiver esse entendimento, nada vai te paralisar, nada vai te abater. Pode o leão rugir, pode gritar, espernear, mas você vai estar blindado, cercado com aquela sebe, com aquela cerca intransponível, que nada e ninguém pode passar para te atingir. Toda vez que nós somos atingidos, é porque nós demos brechas ao inimigo. Não dê brecha. Tape as brechas. Tape as brechas. Tape os muros. E Deus vai restaurar o muro que Ele colocou para te proteger. Para te proteger. Não faça fendas nesses muros, para não haver separação entre você e Deus. O único que pode romper esses muros intransponíveis somos nós, ou Deus. E se porventura Deus permitir que esse muro seja rompido, é para o seu bem, é para que você cresça e tire de todos os momentos difíceis lições que te darão a eternidade. É para te tratar daquelas coisas que estão lá no fundo do seu coração, no fundo da sua alma, que ainda não foi tratado, que precisa ser cuidado por Deus. Lembre-se, Deus está atento a tudo que nós falamos, a tudo que nós fazemos, de como fazemos o que Ele determinou para mim e para você. Vai depender a nossa vitória, vai depender
do zelo, vai depender do quanto você vai investir para ter conhecimento. Hoje o pastor Júnior me passou uma mensagem. Como estava meu coração. Está tudo certinho para a ministração da noite. Sabe o que é aquilo? Eu estava pedindo ao Senhor: Senhor, me dê um direcionamento, me dê uma direção, me dê palavras, me dê um norte. Porque eu estava estudando por uma outra palavra que Ele tinha me incumbido para hoje, mas pela manhã, para a escola bíblica dominical, não para esta noite. E quando o pastor Júnior me fez essa pergunta, tem que ter zelo por minhas coisas. Tenha cuidado, tenha zelo pelas coisas de Deus, e o Senhor vai te colocar em lugares grandes, em lugares altos. Moisés saiu de um trono de homens, mas foi para o trono de Deus, porque ele, Moisés, vai receber um trono para julgar nações. Queridos, o apóstolo Paulo tinha riquezas, tinha conhecimento da cultura, tinha conhecimento hebraico, judaico, o helênico, né, o grego chamado helênico. Ele tinha conhecimento de tudo, de filosofias. Ele abriu mão de tudo e Deus colocou ele num lugar de destaque. As gerações passam, 2000 anos se passaram e nós continuamos ensinando o que Paulo nos ensinou. Essa é a obra que Deus tem para você, que você jamais venha ser esquecido. Mesmo que você não tenha uma célula, que você não tenha uma igreja, uma igreja para apacentar, você tem uma família. A sua família é a sua igreja, a sua família é a sua célula. Cuide deles, cuide da sua célula, cuide da sua família, cuide dos seus amigos, cuide dos seus parentes, cuide, ore por eles, interceda por eles, tenha zelo por eles. Aqueles que estão lá nos carnavais, na festa da carne, você está na festa do Espírito. Isso aqui é banquete, é festa espiritual. Tenha zelo por isso, e o Senhor vai te prosperar, em nome de Jesus. E eu quero, para finalizar, reler o versículo 17 e 18. Você pode ficar de pé. Tenha cuidado das pessoas que se levantam contra vocês. Não se levante contra elas. Alexandre Latoeiro se levantou contra Paulo. Depois você estuda esse capítulo 4 de 2 Timóteo. Você vai ver e entender tudo que foi dito aqui. Alexandre Latoeiro, aquele que trabalhava, que forjava, trabalhava com latões, com latas, fazia coisas com latas, se voltou contra Paulo, tentou paralisar a Paulo. Não permita que esses Alexandres da vida
te derrubem. E aí, no final, você vai poder dizer estas palavras do versículo 17: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Você pode dizer amém?